Fala pessoal, beleza? Hoje falaremos do nono mandamento e o porquê ele não é o que você pensa. O meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Falaremos do Deus Ra, falaremos sobre a hierarquia querubim, sobre a Rokma, também falaremos sobre Urano e sobre vários outros assuntos. Então, questão que aqui já seria a dimensão do céu dos céus. Agora, estamos lidando com uma hierarquia de anjo muito alta, ou uma hierarquia de Deus muito alta, que é o que? O querubim. Inclusive o querubim para o serafim, a diferença é que o querubim ele estaria guardando as coisas, ele defende as coisas. O serafim já está exercendo mais o seu sacerdócio. Então, o Deus Ra, então Deus do Sol, é algo muito forte. A peste egípcia seria 3 dias de escuridão completa. Lembrando que tem algo similar em Apocalipse, não é mesmo? Então, tem uma relação dessas pragas com as pragas do Apocalipse. As trevas caíram agora sobre o Egito sem aviso prévio, como um prelúdio para o destino futuro que o Império Egípcio sentiria quando a mensagem do Senhor não fosse atendida e eles ainda se voltassem para seus próprios deuses. 3 dias de escuridão palpável, tão imensa que podia ser sentida fisicamente, cobriram a terra do Egito. O Sol, o deus mais adorado do Egito, no Egito, além do próprio faraó, não emitia luz. O Senhor mostrou que tinha controle sobre o Sol, como testemunho de que Deus de Israel tinha poder supremo sobre a vida e a morte. Então, até o pessoal assim que acredita e tal, não, porque que então o Deus de vocês que é o Deus dos deuses, então é por isso que ele é o Deus dos deuses, porque se ele determinou uma coisa, essa coisa acontece e não adianta você orar para esses deuses egípcios, porque eles não são maiores do que Deus. E é por isso que a nossa adoração é entregue a Ele, ao Criador de tudo o que há. O impacto psicológico e religioso teria tido uma influência profunda sobre os egípcios neste momento. A escuridão era uma representação de morte, julgamento e desesperança. A escuridão era uma completa ausência de luz. Então, esse Deus Ra, ele é muito forte. Ele é um querubim e ele seria a Sefirot Rokma. E é interessante sobrar em 3 dimensões, porque 3 dimensões também nos lembram do Santo, 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 o Criador, a Ruach e o Filho, Jesus. Então, essas 3 últimas hierarquias aqui são altíssimas. E aqui já seria... Olha que interessante, lá na Arca da Aliança tinha 2 serafins, né? Como falando, tipo, serafins e querubins, eles são intercambiáveis. Seria um no modo de defesa e o outro no modo de ataque. E uma das hierarquias, então tipo, tinha lá os 2 serafins, e um era masculino e o outro era feminino. E a hierarquia que nós vimos no vídeo passado era a Biná, que seria a hierarquia de Judá, e que seria os tronos. Então, o filho de Judá, Jesus, filho ali das maiores hierarquias. Então, Jesus, filho da Ruach e filho do Criador. Aqui seria o céu dos céus. Então, o Plutão seria Da'at. E aqui nos vídeos eu não abordei as festas. Eu, por enquanto, não pretendo abordar as festas, porque eu faria uma série propriamente para elas. Mas eu poderia interpretar Plutão como o Da'at, porque a questão das festas ela é muito complexa e ela alude também à história do Messias, tem muitos segredos nelas e hoje em dia, por conta de não termos mais os sacerdotes literalmente ali pro holocausto e tal, e algumas festas elas exigirem isso, então exige que nós tenhamos uma adaptação, porque Jesus já foi o Cordeiro, ele já foi imolado ali sem pecado nenhum, sem ferida,
que a ferida representaria o pecado, né, no caso, mas ele sacrificou por nós. Então a gente tem Plutão e Netuno, e você teria também a Quetera, que a gente vai abordar mais pra frente. O Da'at, ele é o conhecimento escondido, então combina com Plutão por Plutão ser o menor. O mandamento da Sefiró dos querubim, a sabedoria é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, não se levanta algo contra a sua família, afinal somos irmãos. Não faz sentido isso. E é muito forte porque a característica das versões de Satanás é que Satanás em hebraico seria acusador, opositor ou adversário. Então, Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Ele diz testemunho falso. Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Por que isso aqui é citado? Porque são as versões de Satanás. Versão grande dragão, versão antiga serpente, versão diabo, versão Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os anjos foram lançados com ele. Os seus anjos foram lançados com ele. Lucas 16, versículos de 10 a 12. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se na riqueza injusta não fostes fiéis, quem vos confiaria a verdadeira? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então, também diz respeito sobre ganhar mais hierarquia se você segue o correto. E aqui, qual que seria a nossa hierarquia? Seria a primeira hierarquia. A hierarquia de homens, de humanos. Então, seguindo aqui, a esfera da Cabala seria a Hokmah, a sabedoria divina que guia o coração e a verdade. A praga do Egito seria a escuridão, a negação da verdade e a confusão que resulta da mentira. E na praga da escuridão, o deus Ra, ele foi humilhado porque ele seria considerado o deus do sol. E esse sol também ele poderia ser entendido como Saturno no mundo antigo. O sol que nós conhecemos hoje, né, ele não é esse sol necessariamente que o mundo antigo venerava. E Saturno, Vênus e Marte, eles tinham uma proeminência maior nos céus, mais até que o Sol e a Lua que nós temos hoje em dia. Então essas hierarquias também provavelmente tinham um papel mais significativo nessa época. Então esses corpos celestes, Saturno, Vênus, Marte, eles eram muito maiores, apesar que o Sol e a Lua também estavam próximos. E a escuridão ela seria uma representação da morte, né? A ausência da luz, que Jesus é a luz do mundo, e mostra que eles não tinham poder real sobre a sabedoria. Gênesis 3, versículo 22. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então esse é o momento ali que Adão e Eva, eles comem o fruto do bem e do mal. E a árvore da vida, né, pode ser interpretada como a Cabala. Essa seria a árvore da vida. E é até por isso que ela tem 3 pilares e 22 caminhos. E a gente vê aqui em Gênesis 3, 3 pilares, Gênesis 3, 22 caminhos, versículo 22. Então, teria um padrão aqui. E outra questão interessante é que nos alfabetos antigos se tinha 22 caracteres. Esse aqui é o alfabeto hebraico, que nessa forma simplificada também, né? Tem 22 caracteres.
Dentre todas as constantes fundamentais da natureza, a constante de estrutura fina, representada pela letra grega alfa, é especial porque não tem dimensão ou unidade. É um número puro que parece ser extremamente importante para o universo, porque aparece por todos os lados. Então vamos falar agora sobre a questão do alfa e o ômega. Então essa aqui é a estrutura fina, a constante de estrutura fina. Então o π elevado 7 vezes, dividido por π elevado a sétima, daria o valor de alfa. E de acordo com os físicos, sem o alfa nós não teríamos matéria. Por isso que se encontra o alfa até na Fibonacci. Então a Fibonacci é esse padrão que ele vai sendo visto no universo. E a alfa deitada, ela lembra o símbolo do touro. E é interessante porque nós devemos seguir a Torá. Então tem toda essa relação Torá, touro, toros, a toros, né, aquilo que fica se repetindo. E o alfa espelhado, ele lembra também o símbolo do infinito, que o pessoal às vezes representa ali no Ouroboros, né, da cobra comendo o próprio rabo. Além disso, a gemátria de muita coisa é 137. Então a gente tem a gemátria da própria palavra Kabbalah, que é recebimento. A gente tem a fórmula da clorofila, que é a molécula que faz a fotossíntese. Vocês vão ver o porquê que coloquei ela aqui. Eu não fiz essa imagem, né? Eu quis dizer porque eu coloquei ela aqui representada hoje. Então você tem ela se repetindo várias vezes. Então você tem a clorofila, que é uma coisa muito interessante. Porque as flores, né? Tipo, por que as árvores... Por que quando você vai no mato a maior parte das coisas são verdes? Então, porque o verde ele absorve mais energia. E é até interessante, claro que eu não é se apropriando disso, mas do pessoal lá da sabedoria hiperbórea que fala daquela questão do espírito ter uma energia verde, uma energia vermelha que é dentro de si. É interessante porque essa fórmula da clorofila é muito similar à da hemoglobina. Você só alterando aqui o ferro, você já tem uma outra se intercambiando. Então, por que o ferro ele fica aqui no meio? Porque você precisa de um condutor aqui no seu sangue. Então, a gente já teve a nossa era de ouro ali com Adão, depois você teve a era de prata, e hoje em dia você tem a era do ferro. Você vive até uma determinada idade, né? Você tem um limite, mas também diz respeito provavelmente às hierarquias dos seres que foram descendo. Então, os primeiros seres, eles tinham uma hierarquia maior, até por isso que Adão, a gemátria do nome dele seria o líder que entrou nas águas. Então, Adão ele veio aí primeiro. Algumas pessoas podem pensar, poxa, eu não teria comido fruto, não sei o que. E Adão era o cara de maior hierarquia, o mais preparado para isso. E ele não conseguiu isso. Então é muita prepotência você achar que eu venceria, quando na realidade muitas coisas no seu dia a dia você acaba perdendo pro adversário e você não percebe, porque é essa questão, ele tá te enganando, né? E também o 137 ele é uma estrutura que vai aparecendo frequentemente na realidade. E o compasso da maçonaria ele é de 47 graus e o esquadro é de 90 graus. Você somando os dois, você tem 137. E um número muito importante, obviamente, é o 7. Então, você fazendo essa numerologia aqui do alfabeto, reduzido a 7 termos,
O G, ele fica como o número 7. E Satanás se apresenta para os maçons como o Gadu. E é por isso que falam o grande arquiteto. Porque os anjos, eles são arquitetos de realidades. A questão é, Satanás, ele usa o nosso próprio cérebro contra nós mesmos. Ele influencia os músicos desse mundo, que por muitas vezes eram sacerdotes, porque a música tem muito ligação com essa distribuição de energia. Existiam coisas, essas coisas que aqui a gente tem na Terra, tudo é um reflexo do que tem nos céus também. Lá nos céus existem essas questões de apresentações de música e tal. Tudo isso é interligado. Então, ali na música você tem certos ritmos que são combinados, que eles causam determinadas coisas no seu ser. Porque o seu ser, ele é feito de água, essa água ela é afetada. E essa informação fica depois repetindo na sua mente e vai afetando o seu subconsciente, porque a música ela mexe com o seu sentimento. E isso faz com que também, já que ele influencia essas pessoas, ele influencie e atraia aquilo que ele quer. Porque ele vai influenciando as pessoas através de livros também. E claro, tem coisas que são mais fáceis de você ser influenciado. Por exemplo, você assistindo um conteúdo na TV e tal, um filme. Tudo isso, você tem a música, você tem a imagem, você tem vários fatores. Você tem os seres humanos ali, tipo, é diferente. Você tá vendo um vídeo aqui que eu tô apresentando apenas imagens, não mostrando o meu rosto. E você ter eu mesmo falando pra você diretamente. É diferente pro seu cérebro. Mesmo que você não perceba isso, tem uma influência maior a pessoa realmente aparecer ali. Então, você tem todas as influências e você vê algumas utopias que, na verdade, Satanás faz com que as pessoas desejem essas utopias, como o comunismo. O pessoal acha que vai ficar ali sem trabalhar, de boa, né? Quando na realidade é sempre Satanás administrando os dois lados da mesma moeda. Então, ele fica ali administrando a direita e a esquerda, faz as pessoas brigarem, quando na realidade ele é como se fosse o nosso sacerdote desse mundo, para nós vermos como seria, já que a gente ficou em dúvida se a gente seguiria a Deus ou a Satanás, tá aí o governo dele. O que você achou do governo dele? Você quer continuar seguindo ele? E por um acaso, a teoria do Big Bang, ela foi feita por um padre jesuíta. E é interessante, né? Lá no berço da Igreja Católica. E a ciência, ela nasceu na religião. E ela nunca vai se separar da religião. O Estado, ele não é laico, gente. E é interessante porque você vê ali, ó, quantos anos que falam que existe o universo. Quantos anos ele tem? Ele teria 13,8 bilhões de anos. E você vê aqui que a constante alfa, quem que é o alfa e o ômega? Cristo. Você vê que se você arredondar 137,5 para 138, você tem basicamente o quanto que eles acreditam que tem de anos o universo. Lembrando que eu não acredito nessa teoria, é apenas uma teoria, e esses anos fazem com que a ciência utilize isso de forma para ser os milagres dela. Como assim? Por exemplo, você teria ali no darwinismo. Aí você tem um homem, você tem um macaco. Aí você fala assim, não, eles têm um ancestral em comum. É muito difícil você acreditar nisso, porque não tem evidência alguma. E aquilo que aparece de ossada, de gigante, é colocado para escanteio. E enquanto determinadas coisas, por exemplo, são explicadas mesmo neste modelo criacionista. Por quê? Porque você tem seres ali que foram modificados pelos anjos caídos. Então, obviamente, se eles modificaram os seres, eles modificaram macacos também. Porque macacos são seres.
Então você tem umas ossadas e elas podem tanto ser de humanos híbridos com anjos caídos, quanto de próprios macacos modificados. E aí, por que essa questão, né, o milagre são esses milhões e bilhões de anos? Porque basicamente, se você falar assim, a gente não tem como provar, mas o homem, ele é um ancestral, ele tem um ancestral em comum ali com o macaco. Aí você fala, pô, não faz sentido. Onde é que tá esse ancestral, então? Por que ainda tem os macacos? Tipo, você tem várias perguntas. Mas aí eles falam assim, mas em bilhões de anos, ou seja, tipo, como é que você vai provar em bilhões de anos? Então, eles têm um ancestral em comum, que por um milagre, o macaco se transforma no homem. Então, basicamente, é uma ciência fajuta. Espero que você tenha gostado de ver esse vídeo, escutado esse vídeo. Do lado direito vai ter a playlist para você assistir desde os primeiros vídeos. E no final vai ter uma música aí de um projeto meu, que é o Guilherme Elohim. Então, muito obrigado por ter escutado até aqui e Deus abençoe. Os meus me entregaram pra Cristo, mas não desisto. Como Moisés em terra estranha, o vale descobre da morte se apresenta. Porém, a fé move montanhas. Novamente como escravo vou vencer os egípcios e filisteus. Que me vê sozinho se engana, porque eu sempre tô andando com Deus. Meus irmãos me invejaram que